A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo em nossa aula da Escola Bíblica Dominical, hoje continuando os estudos do primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado por essas lições. São lições que, claro, resguardam uma complexidade, né, na forma como a gente estamos, como o nosso comentarista apresenta as questões, mas com a graça de Deus e o favor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero crer que nós vamos chegar ao resultado final dessa série de lições. Aí você pode perguntar, irmão Felipe, e qual é o resultado dessas lições na minha vida? Aprender mais de Deus. E quando eu aprendo mais de Deus, eu obedeço a Ele, eu honro a sua presença e, acima de tudo, eu manifesto o seu precioso querer. Bom, dito isso, vamos direto para a lição. A aula de hoje, ela se propõe a 3 pontos fundamentais, né? São os objetivos da lição. O primeiro, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria e ele é absolutamente santo. Mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas, porque toda a narrativa bíblica apontou para Cristo e ele e nele converge tudo aquilo que foi dito e revelado nas Sagradas Escrituras. Por último, mas não menos importante, enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Dito isso, lição de número 5, o Deus Filho. Eu tive a oportunidade de estudar com você a lição de número 2, se não me engano, que é justamente a lição que fala do Deus Pai. Agora nós vamos poder ver a lição de número 5, que fala do Deus Filho. E aí, provavelmente, nós teremos também o Deus Espírito Santo, porque ele é o único Deus em 3 pessoas distintas. E aí, queridos, o textuário nos conta, em Mateus 17:5, na parte B, a voz de Deus audivelmente, ela é escutada pelos os discípulos no Monte da Transfiguração, e o texto diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Em outras versões, este é o meu filho amado, deem a ele ouvido, ouçam, né? A verdade prática nos diz: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. E aí a gente começa a debater esse assunto de forma de buscar uma similaridade e um padrão que nós podemos perceber da narrativa bíblica, das vezes em que Deus fala de forma audível, dando testemunho do Filho. Então, esse texto, esse é meu filho amado, ele aparece mais de uma vez. Ele não aparece só uma vez na narrativa bíblica dos evangelhos. Não, ele aparece 2 vezes. Nós vamos ver essa citação vindo da boca de Deus, de forma audível, 2 vezes. E é interessante isso, porque ele sempre vai dizer, iniciar essas declarações com: este é o meu filho amado. Filho amado. E nós estamos estudando a respeito disso, Deus Filho. E se existe o Deus Filho, nós temos que nos lembrar, né, de um ponto que eu trouxe como ponto fundamental na lição que nós apresentávamos sobre o Deus Pai, é que Pai não é um papel que Deus assume. Deus não se tornou Pai. Pai é quem Deus é eternamente. Ele é Pai. Então, antes da criação, antes de nós, antes de tudo, já havia o Pai, o Filho, em plena comunhão com o Espírito. Então, entenda uma coisa, eu vou repetir, você pode rever essa aula inteira aqui no nosso canal. Deus é Pai. E por que ele é Pai, irmão Felipe? Porque ele é uma comunidade em si. Porque para existir um Pai, a necessidade de se ter um Filho. Nós temos que entender isso. Então, quando a gente olha para essa revelação, a gente vai ver essa frase, este é o meu filho amado, aparecendo em 2 momentos nas Escrituras. No batismo de Jesus, que é justamente a imagem que dá, que dá tema, né, à nossa revista, lá em Mateus 3,17, mas também em Marcos 1,11 e Lucas 3,22, ou seja, os evangelhos sinóticos, eles vão trazer esta expressão e vão trazer esta imagem, e nós vamos ver isso na transfiguração. Da mesma forma, Mateus 17:5, Marcos 9:7, Lucas 9:35. E nos 2 momentos, nos 2 períodos, nas 2 cenas, a voz de Deus ela é ouvida e ele começa dizendo: este é meu filho amado. Mas ele conclui a expressão, conclui a sua fala de forma diferente nos 2 momentos.
No batismo de Jesus, em quem me compraz, ou seja, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se deleita. Na transfiguração, ele diz, a ele ouvi. Não é interessante você perceber isso? Que no batismo, o Pai confirma publicamente quem é Jesus ao iniciar seu ministério. Jesus, irmãos, está começando o ministério público ali, a partir do instante em que ele se submete ao batismo de João, para que se cumpra tudo aquilo que foi predito a respeito dele. E antes mesmo dele fazer a sua primeira pregação, dele realizar o seu primeiro milagre, dele proporcionar o primeiro ensino, a voz de Deus é ouvida, e nós podemos ver ali, naquela imagem, a personificação da Trindade. O Pai fala do céu, este é meu Filho amado, em quem a minha alma se alegra, em quem eu tenho prazer. Isso é interessante, porque é como se, logo de saída, no início do ministério de Jesus, o Pai já o aprovasse. E foi justamente o que ele fez. Ele aprova o Filho, uma vez que o Filho é uma extensão de quem o Pai é. E nós vamos aprender isso um pouco mais à frente. E na transfiguração, o Pai, então, vai reafirmar a identidade do Filho. Agora, já chegando os momentos finais do ministério público de Jesus, na transfiguração, o Pai diz mais uma vez, este é o meu Filho amado. Só que agora ele vai, além de reafirmar a identidade, incutir nessa declaração a autoridade. Agora, diante das lideranças da antiga aliança, Moisés e Elias, que nós vamos aprender na lição de hoje, ele vai apontar a Jesus como o centro da revelação, como a conclusão do processo da revelação. Isso é fantástico. Então, a frase, este é meu filho amado, queridos, não é só uma frase afetiva, não é só o pai demonstrando amor pelo filho, ela é, acima de tudo, antológica. Por que, irmão Felipe? Porque ela fala de natureza, não necessariamente de apreço da relação pai-filho. Porque na teologia bíblica, o filho aqui não significa criado do pai, criatura do pai. Não. O Filho aqui nos revela algo essencial para compreender esse Deus Filho. O Filho aqui nos fala da mesma essência do Pai. Não como criatura, como ser criado, mas continuação de quem o Pai é. Os irmãos compreendem isso? Nós vamos nos aprofundar mais nisso quando eu coloco a seguinte definição. Para entender essa relação entre a paternidade de Deus e a divindade de Jesus, nós precisamos desmistificar, ou seja, trazer luz a dois termos principais que frequentemente geram muita confusão na cabeça daqueles que leem e daqueles que buscam entender essa relação de pai e de filho. Quando as escrituras chamam Jesus Cristo de filho unigênito e filho primogênito. Ele é unigênito do pai, ele é o primogênito do pai. E o que é que isso quer dizer? De forma muito direta, a gente vai aprender, né? A gente vai compreender que ele é unigênito porque ele é o único filho de Deus. E aí a gente vai aprender que ele é primogênito porque ele foi o primeiro filho de Deus. E aí é interessante porque isso aqui, da forma como é posta, ela é muito simplista e precisa ser esclarecida para que a gente venha compreender a profundidade desta revelação. Perceba, quando nós falamos de unigênito, nós estamos falando dele ser único e não criado. Não é porque ele foi criado, não é porque ele foi concebido, não. É porque ele é único e não há outro como ele é. Ele é unigênito porque não haverá outro, nunca existiu outro e nunca nós vamos compreender o quão Jesus é elevado enquanto Deus. Então ele é único como Deus é. Ele é a extensão de quem Deus é. Ele é sem igual porque não haverá outro. Ele é da mesma natureza do Pai. Ele é filho porque ele é da mesma natureza do Pai. Então ele é unigênito. E esse primogênito não fala apenas de ser o primeiro. Na linha dos filhos de Deus, Jesus é o primeiro. Não. Nós temos que entender que esse primogênito nos fala sobre a posição elevada, porque ele é o primeiro em posição, em governo, em glória, em poder. Ele é o primeiro. Por quê? Porque ele é Deus. Então ele é o herdeiro de tudo. Ele é o líder absoluto. Ele é aquele que tem autoridade. Então ele é Senhor sobre tudo. Ele é o primeiro porque ele é Senhor de todas as coisas. Os irmãos conseguem entender a diferença? Então Jesus não é filho porque foi criado. Ele é filho porque ele é Deus.
Ele é filho porque ele é Deus. Ele é filho porque ele é Deus. Então, Cristo não é uma criatura elevada, mas o próprio Deus verdadeiro. E aqui nós temos que entender isso, porque, às vezes, dentro dessas percepções erradas, né, dentro de toda a confusão dos teólogos que tentam, né, trazer a Trindade como Cristo sendo uma criatura divina e um ser elevado. Como se eu e você pudéssemos, por esforço ou por dedicação, nos elevar ao ponto de ser eleito por Deus na Terra como um representante seu, um filho gerado. E isso é um ponto, irmãos, muito perigoso, porque o Filho de Deus não foi feito. Ele sempre foi filho. Entendam isso, e a gente vai compreender ao longo da nossa jornada aqui hoje. Então, as duas declarações do Pai não apenas são elogios, mas revelações teológicas. O Pai se agrada de Jesus porque ele é igual, unigênito, igual ao Pai. Ele é como o Pai é. Ele é a extensão do Pai porque ele é Deus. E manda ouvi-lo porque ele é Senhor de tudo. Ora, quem é que eu devo ouvir? O primogênito do Pai. Aquele que está em posição elevada de governo, aquele para o qual tudo foi feito, aquele que governa, foi-lhe dado o governo de todas as coisas, porque ele é Deus. Então, eu gosto muito de que, quando a gente ouve a expressão em quem tem um prazer, fala de quem Jesus é. E a ele ouvir, fala do que Jesus governa. Então, eu tenho um prazer nele, porque ele é como eu sou. E vocês podem ouvi-lo, e devem ouvi-lo, porque ele governa sobre todas as coisas. Então, Jesus agrada ao Pai porque é Deus, e governa porque é Senhor. Isso é maravilhoso. Então, isso faz dele Cristo. Irmão Felipe, o que é o Cristo? O Cristo é um rótulo, o Cristo é um título, como César, como outros títulos daquele período, né, bíblico? Não. Cristo aqui significa ungido, escolhido, autorizado por Deus. Para quê? Para cumprir uma missão. Para cumprir uma missão. O Cristo se revela para cumprir uma missão. Ele vem à Terra munido de toda a capacidade para cumprir e ir até o fim na missão de nos salvar. Então, Cristo não é apenas um título, é a declaração que Jesus é Deus, enviado com autoridade divina. Ser Cristo é ser Deus em essência e Salvador na função. Então, Cristo, ele tem a jornada dupla, a gente vai aprender muitas duas naturezas de Cristo, porque ele é Deus em essência e Salvador na função, porque ele morreu por nós. Então, a introdução nos diz, ratificando que a Trindade nos revela um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da Transfiguração é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltada diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Veja, ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Essa lição nos conduz a contemplar a divindade e a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. E aí eu começo dizendo aqui, repetindo, o que o autor traz para nós na introdução. Jesus não é um personagem entre outros. Jesus não é um ser elevado, mais um nome no hall da galeria dos heróis da fé. Não, queridos. Então, quando Jesus vai perguntar aos discípulos, quem dizem que eu sou? Né? Esse texto é muito interessante. A resposta de Pedro é dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro dá essa resposta, mas antes, Jesus ouve das coisas do tipo, dizem que tu é Elias, dizem que tu é Jeremias, ou mais um dos profetas. Tem uma canção da Nívia Soares que diz, né? E agora, quem dizem que tu és, né? Um agitador qualquer? Não, não. A resposta de Pedro revela quem Deus é. Mas Jesus vai dizer, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Então, essa revelação não nasce da lógica humana. Pedro não poderia ter dado aquela resposta se o Pai não tivesse dado a ele a revelação. Entende? Então, nós temos que compreender isso. Isso nos ensina, queridos, que devemos reconhecer quem Jesus realmente é. E isso não é um exercício intelectual, mas um ato espiritual. Eu vou entender Jesus porque eu vou estudar muito a respeito de Jesus, porque eu vou ler muito. Sim, nós vamos fazer essas coisas todas, mas a revelação plena de quem Jesus é, ela não se dá no âmbito do intelecto, mas no âmbito da alma, do espírito, da revelação profunda que só o Pai pode nos dar. Porque nós só podemos conhecer a Cristo por meio da revelação do Pai. Então, só quem recebe essa revelação pode vê-lo como ele é. E o que é que ele é? Ele é a imagem do Deus invisível. Compreender isso é determinante
para não apenas conhecer sobre Jesus, mas conhecer Jesus. E aí a gente tem que colocar isso claro, porque muita gente sabe muito sobre Jesus, sabe as suas histórias, sabe suas citações, conhece a sua biografia, mas não conhece Jesus como Cristo, como Salvador. E por não conhecê-lo, não pode reconhecê-lo como tal. E aí esse é um ponto fundamental, porque Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 10, ele diz: eu quero conhecê-lo. Quem? Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero tomar parte e ter comunhão no seu sofrimento. E aí eu coloco aqui, numa linguagem do irmão Filipe, para você entender, o que é que Paulo está dizendo? O que estou dizendo lá, eu não quero apenas saber quem Jesus é. Eu quero viver como ele viveu. Sentir o que ele sentiu. Ser moldado pelo que ele sofreu. Se para conhecer a Cristo eu deva ter parte no seu sofrimento, que seja. Eu quero poder conhecê-lo na experiência humana que ele teve, mas acima de tudo, na revelação transcendente de quem ele é. Ele é Deus. Então Paulo quer um cristianismo que não apenas admire Jesus, mas se pareça com Jesus. E aí a gente tem que se refletir a respeito disso. O quanto que eu pareço com ele? Uma pessoa que conhece a Cristo, ela não é medida pelo quanto ela decorou dos versículos, das passagens bíblicas, das curiosidades do Evangelho. Isso tudo é muito importante, é maravilhoso conhecer alguém que tem em si esse conhecimento. Mas, acima de tudo, irmãos, aquele que conhece a Cristo, ele se parece com Cristo. E ele vai fazer o que Cristo fez na terra. Ele vai amar, ele vai perdoar, ele vai acolher, ele vai anunciar, ele vai viver como Cristo viveu. Então a gente vai começar aqui no primeiro ponto, a divindade do Filho, toda glória a Jesus por esse tempo maravilhoso, a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explica a Virgem Maria: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma que Jesus teria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra refere-se à presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado do Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, unidos na mesma missão. Não devemos esquecer que o Pai elabora o plano, o Filho executa o plano e o Espírito Santo aplica o plano em nós. E aí a gente tem que compreender, nessa concepção virginal de Cristo, é saber que Jesus nasceu, é compreender que ele literalmente tomou o nosso lugar. Perceba, Jesus nasceu. Isso aqui, irmãos, é uma revelação muito profunda. Eu queria que você dedicasse tempo e atenção para compreender isso. O Deus eterno entrou na história, nasceu. Por quê? Porque se fez carne. Se fez criatura. Lembre-se, nós, seres humanos, nesse corpo, nessa estrutura, criados à imagem e semelhança de Deus, somos criaturas do Deus eterno. Jesus, sendo Deus, fez-se criatura, fez-se carne, para se entregar ao próprio Deus em nosso favor. Isso, irmãos, isso não é apenas um milagre biológico. Um Deus que concebe e tem um filho natural, humano. Não, isso é um milagre redentivo. Isso é o mais profundo amor. Por quê, irmão Felipe? Porque nenhuma outra fé apresenta uma divindade que se oferece como sacrifício pelo ser humano. Nenhuma outra, irmão. Toda fé que se tem notícia, a base dela é na performance. A base dela é de sacrifícios. Eu poderia citar aqui religiões que nós conhecemos, que para se atingir certos níveis, há de se ter um sacrifício, ainda que humano, ou até mesmo de sangue de animais e de outras coisas. Mas no cristianismo, não. O próprio Deus se oferece a fim de resgatar a sua criatura. Oh, Jesus, aqui está o coração do evangelho. Deus não exige um sacrifício do homem. Deus se torna o sacrifício pelo homem. Querido, isso é muito profundo. Isso revela um amor que não se explica, apenas se adora. Então, todas as vezes que você pensar no cristianismo, lembre-se que Deus, sendo a divindade elevada, se entrega no altar a fim de nos resgatar
para si. Então o anjo explica que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e coberto pela sombra do poder de Deus. Olha, Maria, a sombra do Espírito virá sobre ti. O que é essa sombra? É o mistério, né, irmão? É o mistério de Deus. Como é que isso é possível? Uma moça virgem, prometida em casamento, que não conhecia, né, o homem, que não havia se deitado com o seu futuro marido. Como é que isso pode acontecer? Isso mostra que o nascimento de Jesus não foi comum. Foi Deus entrando na história. O Filho Eterno, ele não apareceu. Isso é um ponto fundamental. Isso fala muito a respeito desse Deus Filho. Como assim, irmão Felipe? Jesus não foi levantado, irmãos, como os reis, como os profetas, como os sacerdotes. Jesus não foi levantado, irmãos. Jesus foi revelado. Jesus nasceu, ele nasceu assumindo nossa carne, nossa condição e, sobretudo, a nossa fragilidade. E aí eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ver Jesus assim, porque é quem ele é. Jesus não apenas veio salvar o homem, irmãos. Ele quis ser homem e ele foi. Isso é maravilhoso, irmão. Jesus não pulou etapas, não apareceu pronto, não veio como rei adulto, veio como um bebê dependente. Irmãos, Maria limpou Jesus, amamentou, deu uns carão nele, educou ele. Vocês entendem isso, irmãos? O Deus soberano, na sua imagem, enquanto homem, como semente nas mãos da sua própria criatura. E aí eu coloco aqui, o céu confiou-se às mãos de uma mulher. A eternidade se colocou nos braços do tempo. O Criador aceitou ser cuidado pela criatura. Oh, irmão, Jesus sabe, Jesus conhece nosso viver, porque Jesus foi como nós. Jesus conhece a limitação desta carne, Jesus conhece o frio, Jesus conhece a fome, Jesus conhece o medo. Jesus conhece, irmãos. Jesus conhece porque Jesus esteve, não, está neste corpo até hoje. Um corpo natural. Então a gente tem que entender isso. Jesus não apenas nos salva, ele nos entende. Ele não apenas nos perdoa, ele nos acompanha. Ele não apenas nos chama, ele se fez como nós. Então Jesus sabe o que é estar na nossa pele. Havia essa expressão? Ah, você não sabe o que está na minha pele. Jesus sabe. Não tem nada que Jesus não saiba, porque Jesus conhece o estar na nossa pele. Então, a deidade absoluta, o Senhor Jesus Cristo, é desde a eternidade o único Filho de Deus, possui a mesma essência substancial do Pai. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Ele era o Verbo. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Aqui é uma coisa decidida e concílio, né? Ele traz aqui o concílio da Calcedônia em 451 depois de Cristo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Por quê? Porque a deidade absoluta do Filho nos ensina que Jesus nunca deixou de ser Deus, mesmo quando ele se fez homem. Então a gente tem que entender isso. Muita gente acha que o céu ficou vazio, né? Porque Deus veio na figura do Filho e deixou a eternidade vazia. Não é isso que o texto bíblico nos diz. Porque em vários momentos o Senhor se refere a Deus na condição de Pai, dizendo, Pai nosso que estás no céu. Então ele não trocou a divindade pela humanidade. Não. Não é uma coisa pela outra. Não é um ator assumindo vários papéis. Porque se for assim, agora ele encerrou o papel de Jesus e agora está atuando como Espírito Santo. Não. Não pode ser vista dessa forma. A Trindade, ela é essencialmente, como é que eu posso colocar? Ela é uma unidade, irmão. E ela existe em todo o tempo, ao mesmo tempo. Se é que nós podemos aplicar o tempo à Trindade. Enfim. Então ele não trocou a divindade pela humanidade. Temporariamente. Não, ele assumiu a nossa humanidade. Irmão, isso aqui é sério. Preste atenção nisso aqui. Isso significa que hoje, agora mesmo, nesse instante em que eu converso com você aqui, há um corpo humano como o meu, como o seu, com cabelo, com pele, com olhos, com boca, com tudo. Um corpo humano, porém glorificado, morando, irmãos, na eternidade. Jesus. O texto é claro. Jesus ressuscita com o corpo
que ele tinha. Um corpo glorificado, que atravessa a parede, que come, que some, que reaparece e que subiu, assunto aos céus. O texto é claro. Os discípulos ficaram olhando Jesus subir, até que não viram mais. Então, um corpo como o meu e como o seu entrou na eternidade, irmão. Irmão, isso aqui é extraordinário, irmãos. Isso aqui é extraordinário. Sabe por quê? Porque a encarnação, ela não foi temporária, ela foi eterna. Jesus encarnou e para sempre, o Filho terá a imagem da criatura. Entende isso? Cristo não apenas entrou na nossa história, ele levou a nossa humanidade para dentro da eternidade. Há um corpo humano na eternidade, agora, nesse instante. E isso é a nossa esperança. Um dia, nós também nos uniremos a ele, não apenas em espírito, mas em corpo glorificado. Então, ame seu corpo, querido, porque você vai morar com ele na eternidade. O Cristo estar com o seu corpo encarnado lá. E quem é que nós vamos ver, irmão Felipe, na eternidade? Quem é que nós vamos ver? Nós vamos ver 3 tronos, 3 rostos? Não, nós vamos ver um rosto só. Cristo, a imagem do Deus invisível. E aí a gente vai compreender que o Filho de Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar filho de Deus. Ele assumiu o que não era, sem deixar de ser o que sempre foi. O que é que ele não era? Homem. O que é que ele sempre foi? Deus. Em Jesus Cristo, Deus não apenas visita o homem, ele se une a ele para sempre. Irmão, isso aqui é profundo. É amor, é amor, é amor, é amor. E aí a gente vai ver os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, citamos eternidade, Jesus não teve começo, pois é o começo com o Pai, imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu caráter e essência. Onipresença, Jesus declara sua presença universal. Onisciência, Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. Onipotência, não há nada impossível para ele. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do evangelho. Então, é muito importante a gente entender isso. Jesus possui todos os atributos divinos. Por quê? Porque ele é divino, ele é Deus, né? Então, como homem, ele vive entre nós, como Deus, ele nunca deixou de ser eterno. E, consequentemente, imutável, onipresente, onisciente e onipotente. As referências estão aí. Uma imagem que, para mim, traz adequadamente a ilustração de todo esse poder, de todos esses atributos, é o fato dele caminhar sobre as águas num corpo físico. Irmãos, sabe uma coisa que a ciência ama? A ciência ama as leis da natureza, porque elas são inquebráveis. Elas não podem ser quebradas. Se eu pulo de uma certa altura, eu vou encontrar o chão. Vocês entendem isso? Agora, como é que alguém desafia as leis naturais caminhando sobre as águas? Então, ele possui esses atributos. Então, isso faz de Jesus o único homem da história, homem, que possui tanto os atributos comunicáveis quanto os incomunicáveis de Deus. Lembra que eu falei para vocês que tem atributos comunicáveis, são os comuns que nós e Deus temos, porque nós podemos nos espelhar em Deus e adquiri-lo? Amor, bondade, né? Os incomunicáveis são aqueles que nós não podemos acessar. Onipotência, onisciência, né? O homem não consegue acessar. Jesus acessou. Por quê? Porque ele era o Deus Filho. Não por tentativa, mas por natureza. Ele é 100% Deus, sendo 100% homem. E aqui está o contraste. E aqui eu quero trazer essa reflexão, que é muito interessante, né? Deus que se fez filho, Deus que se fez homem. Aqui está o contraste. Enquanto muitos homens tentaram ser Deus, e ainda tentam, né, irmãos? Você conhece algum? Você já ouviu falar de algum desses? Jesus, sendo Deus, escolheu ser homem. Olha o contraste, irmãos. Essa é a loucura do orgulho humano, a vontade de ser Deus. E essa é a glória do amor divino, o Deus que se fez homem. E não só isso, morreu para nos salvar. Então a gente vai ver que sem a plena divindade de Cristo, o evangelho perde seu poder. Isso é sério, irmãos. Sem a plena humanidade, ele perde o seu sentido. Então é uma condição sine qua non.
Uma coisa precisa existir para que a outra faça sentido e vice-versa. Se retroalimenta. Então, negar isso é um problema, não por um detalhe doutrinário, mas porque quebra o próprio evangelho. Se Jesus não é plenamente Deus, ele não perdoa pecado, sua morte não tem valor infinito, sua vitória não é eterna, sua promessa não é segura. Ora, não é Deus? Você vai confiar, irmãos, a eternidade do seu ser a uma figura que não é Deus? E se ele não é plenamente homem, ele não pode nos representar, ele não pode sofrer por nós, ele não pode morrer em nosso lugar, porque não seria um sacrifício perfeito, entende? Então nós precisamos entender que ele tem os atributos, porque ele é Deus, ele é filho, no sentido de ser a plena continuidade de quem Deus é. E aí a gente entra no ponto 2, correndo aqui, a centralidade do Deus Filho, a glória sobrenatural. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até o último monte, até o alto monte. Neste local, Jesus foi transfigurado diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar é a tradução do grego metaforno, metamorfo, da qual se originou a palavra metamorfose, transformação, mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina com aparência resplandecente. Um prólogo, né, uma coisa que antecedeu escatologicamente um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina, duas naturezas em uma só pessoa. Aqui, a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. Que é interessante porque Jesus revela, ainda que temporariamente, a sua natureza divina, porque o amor sempre deseja ser conhecido. Que é interessante isso. Aqui eu estou no Ceará, então você vai entender o que eu quero dizer. Eu espero que você, se é de outra localidade, entenda o que eu vou colocar. Jesus não se revela aqui porque ele é amostrado. Já viu gente amostrada? Já viu gente que tenta reafirmar a si mesmo sem necessidade? Não, não. Não é porque ele é amostrado. Jesus se revela aqui porque havia um propósito. E isso é maravilhoso, porque ele sempre desejou se mostrar. Nós conhecemos a Jesus porque o Pai desejou revelar. Nós conhecemos a Deus porque ele desejou se revelar. Então ele não se revela por vaidade, mas por misericórdia. Ele sabe que os discípulos enfrentarão escândalo, cruz, medo e dúvida. E antes disso, ele lhes dá uma visão da glória para sustentá-los na escuridão. Já viu a expressão que diz, se eu visse a eternidade agora, em um instante eu iria crer? Porque eu seria convencido. O que é que vai acontecer com Paulo quando ele vai dizer, né, que não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele viu coisas inefáveis na eternidade que ao homem não se pode replicar, dizer, falar. Então ele vai dizer em um outro instante que, olha, irmãos, eu nem sei o que é melhor para mim, se continuo na terra, vivendo o propósito de Deus para alcançar os perdidos, ou se eu vou para a eternidade estar com Cristo, porque eu pude contemplar a eternidade. E a eternidade, irmãos, é um lugar que eu não consigo sequer descrever. Irmão, isso aqui é muito poderoso. Então, quando Jesus revela isso, quando Jesus se revela, aliás, no Monte da Transfiguração, o que ele está fazendo ali é fortalecendo a fé dos discípulos, para que eles pudessem crer naquilo que havia de vir. Então, ele se revela. Por que que Jesus se revela? Sempre se revela para fortalecer a fé da cruz, para mostrar que o sofrimento não é a derrota, mas o caminho para a glória, para garantir que aquele que será crucificado é o mesmo que é glorificado, para ensinar que a glória vem depois da obediência. Não existe, irmãos, vitória sem luta. Então Jesus está dizendo, vejam só, olhem para essa imagem, guardem essa imagem, para que vocês possam compreender e ir até o fim. E aí a gente vai compreender que Jesus mostra a sua glória, não para ser admirado, mas para ser seguido, mesmo quando o caminho passa pela cruz. Então, é um prelúdio, né? É como se fosse assim, você olha para essa cena e, de alguma forma, aquilo te eleva a crer, apenas crer, porque ele se revela, porque sabe que precisamos ver quem ele é para confiar no que ele fará. Então, você não pode dizer assim, meu filho, vou subir todos os montes agora, só vou crer se Jesus se revelar a mim como ele se revelou aos discípulos. Não, quando Jesus se revelou aos discípulos, ele se revelou a mim e a você. Vocês entendem isso, irmãos? Nós podemos entender isso? Os discípulos viram a glória por um instante, mas nós, pela palavra, ou seja, por aquilo que eles deixaram registrado para nós, a nossa fé não é menor. Pelo contrário, a nossa fé é mais profunda,
Porque crer sem ver é confiar no caráter de Deus e não apenas na evidência. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus já se revelou, irmão Felipe, eu quero uma revelação plena e total de quem Deus é, porque eu quero ver nos meus olhos. Irmão, veja pelos olhos da fé, porque está aí. Quando Jesus se revelou aos discípulos, Jesus se revelou a mim e a você. Jesus se revelou a mim e a você. Então, o testemunho da lei dos profetas, vamos entender essa cena. Elias, Moisés, o que isso quer dizer? Estando no monte, eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falavam a respeito de quê, irmão Felipe? Falavam a respeito da morte de Jesus. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos. E aqui é importante, não vou nem entrar nessa seara, nós podemos falar disso depois, mas isso aqui não é uma quebra, irmãos, da ordem clara de Deus na lei a respeito da necromancia, né, que é o contato com os mortos. Não, não é isso, tá? Aqui não há nada, não há busca, não há uma petição, não há um culto espírita. Não, o céu responde e traz essas figuras, porque elas não estão mortas, elas estão vivas. Mas um ato divino carrega significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Elias representa os profetas, considerado símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vida do Messias. Esses dois personagens testemunham a Jesus, que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Então, vamos aprender isso aqui. A lei aponta, os profetas anunciam e Cristo chega e tudo se cumpre. A lei apontou para Cristo. Os profetas anunciaram Cristo. Cristo chega e toma esses dois apontamentos e cumpre em si. A revelação, ela não culmina num livro, mas em um rosto. Aqui eu quero dizer isso para você, que isso é muito importante de ser dito. Jesus não escreveu uma palavra, irmão. É interessante a própria pensar nisso. Jesus não assina um livro, não existe um livro Jesus na Bíblia. Existe vários homens e mulheres que escreveram, mas não existe um livro de Jesus lá. Por quê? Porque a lei foi palavra. Os profetas foi palavra. E tudo isso virou livro. Mas Cristo se revela não num livro, mas num rosto. Num rosto. E aí a gente tem que entender que Jesus é maior, porque nele a lei dos profetas encontra seu alvo e seu cumprimento. A tentativa de Pedro aqui é interessante, porque o comentarista não diz, mas Pedro vai tentar armar, vai dar a ideia, na verdade, para que se fizesse ali 3 tendas. Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés, né? Ele fica tão maravilhado, como se quisesse se manter naquele lugar, que ele vai pensar com a nossa mente humana a necessidade de honrar todos aqueles 3 seres. E aí, irmãos, é bem no momento em que o pai intervém nessa ideia de Pedro. Porque a tentativa de Pedro de construir tendas revela o impulso humano de nivelar e comparar. Ora, se eu vou erguer uma tenda para Moisés, para Elias e para Jesus, no Monte da Transfiguração, eu estou colocando todo mundo no mesmo lugar. Mas naquele momento o pai interrompe, ele diz, ele eu vi. Jesus não é mais uma revelação, Jesus. Meus irmãos, Jesus é a revelação. Ele é a palavra digna de toda aceitação. Ele é Deus. Esse é um ponto fundamental. Então a gente tem que entender isso. Então o pai vai fazer a aprovação divina. Caminhando já para o final da nossa lição, a transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus. Ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa repetição, é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas na missão redentora, mas em natureza divina. A expressão em quem me comprazo revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com ele. Perdão. Então Deus falou outrora por Moisés e Elias, agora, definitivamente,
falou pelo seu filho. Então, a presença de Moisés e Elias na transfiguração representa a antiga economia da revelação. Era o que nós tínhamos até ali, a lei e os profetas. A voz do Pai não os coloca ao lado do Filho, mas acima deles. Isso é muito interessante, isso. É muito interessante isso. Essa revelação, né? Jesus está acima. Isso revela que Cristo não é mais um mensageiro, ele é a própria mensagem. Então, quando a ele ouvi, ele assim, vocês lembram de Moisés? Vocês lembram de Elias? Então, o que eles haviam de ter dito, já disseram. Já passou. Este no centro da imagem é o verbo. Ouçam a ele, porque ele é unigênito e primogênito do Pai. Unigênito, da mesma essência do Pai. Primogênito, o primeiro, que governa todas as coisas. Então isso é interessante, irmãos, que isso revela Cristo não mais como um mensageiro, ele é a própria mensagem. E quando Jesus pergunta, lá em Mateus 16, do 3 ao 16, o que os homens dizem que eu sou? A resposta é justamente essa. Tu é Elias, tu é Jeremias, tu é mais um dos profetas. Pedro vai dizer, não. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Inspirado por quem? Pelo próprio Deus. Então a gente tem que entender isso. Deus não apenas aprova o Filho. Deus o apresenta como sua palavra definitiva. Deus falou por homens. Falou, irmãos, falou por homens. Mas agora, ele falou em pessoa. Já que ele se fez homem, sendo ele o verbo. Então a lei prepara, os profetas anunciam, Cristo consuma. Onde Cristo está, não há mais tendas. Então não há como erguer tendas. Não há como honrar todos como se fossem a mesma coisa. Não. Aonde Cristo está, o que se tem não é tenda daquilo que foi passageiro. Olha só que revelação. Deus nos traz agora essa revelação. Tenda, né? Arma e desarma. É passageiro. É transitório. É momentâneo. Trono permanente. Governo que não tem fim. Então, para a gente fechar, a missão redentora do Filho, o Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai, escutai-o. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor teu Deus te despertará, o profeta no meio de ti, dos teus irmãos como eu. A ele vocês vão ouvir. E é interessante porque a transfiguração não é apenas uma manifestação da glória, mas um ato de transferência de autoridade. E aqui eu quero colocar aqui de forma muito clara. A ordem do Pai é escutai-o. Como se ele dissesse assim, pronto, de tudo que vocês ouviram, vocês vão ficar só com essa voz. Só com este ensino. Só com esta revelação. Porque isso marca o ponto exato onde Deus deixa de falar por intermediários e passa a falar por encarnação. E é importante dizer isso, irmãos, que quando Jesus começa seu ministério, ele só começa seu ministério depois de João Batista se retirar. João Batista sendo o último profeta. O último profeta. O ministério profético se encerra ali, na vida de João Batista. E a gente vai ver justamente isso. Se a transfiguração sela a transição, no monte, o batismo de Jesus inaugurou essa transição. E aqui eu quero juntar as duas coisas para a gente caminhar para o fim. Lá no Jordão, o filho entra nas águas, o Espírito desce e o Pai fala. É ali que o profeta entrega a palavra ao verbo. O arauto entrega o palco ao rei. O amigo do noivo entrega a noiva ao noivo. E João literalmente passa o bastão da revelação, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Pronto, olhem para ele, vejam ele. Sigam ele, porque importa que eu diminua e ele cresça. E aí é onde vai nos trazer essa exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo ele os olhos, ninguém o vira senão Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo, porque ninguém viram senão a Jesus. O que Moisés e Elias não dizem no monte, João Batista já tinha dito no Jordão. O que é que ele vai dizer, irmãos, no Jordão? O que é que ele vai dizer? O Pai que declarou no céu, escutai. João declara na terra. Importa que ele cresça. João, olha, tem um Jesus aí, teu primo, tá batizando mais que tu, tá levantando mais discípulos que tu. Olha, eu não sou o Cristo. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. O que importa é que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça. Então, a cena mostra visualmente que quando eles voltaram da visão, né, eles não viram mais ninguém, só Jesus. Havia passado Elias, havia passado Moisés, e Jesus estava lá. Então, João, ele viveu existencialmente essa experiência
quando ele disse que eu desapareça. Então, Moisés sai, Elias sai, fica só Jesus. Então, nenhuma lei salva, nenhuma profecia redime, nenhuma figura aponta além de Cristo. Ele fica porque só Jesus é. Ele não aponta, ele não anuncia, ele encarna, ele não apenas prepara o caminho, ele é o próprio caminho. E aí, para fechar o aprendizado pela existência, pela experiência, a revelação da glória de Jesus ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. E aí a gente vai entender isso, né? A glória não é apenas algo que se contempla, é algo que nos marca. Né? Tem uma canção que eu gosto muito, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Irmão Felipe, o que você acha de pessoas que se desviam sendo crentes? Eu não sou, irmãos, levado a julgar, porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas a proporção da revelação de quem Deus é vai dizer a profundidade da nossa fé. Da nossa fé. Então, isso é interessante, porque quando os discípulos viram Jesus transfigurado, não apenas receberam uma informação teológica, mas uma impressão espiritual permanente, ou seja, uma experiência que os marcou para sempre. A experiência não foi para satisfazer curiosidade, mas para fortalecer a fé deles diante da cruz. Então, a transfiguração, portanto, não foi um evento isolado, foi um ensaio da eternidade, um vislumbre do reino, uma antecipação da ressurreição, um anúncio da vitória final de Cristo sobre a morte, o pecado e todo o domínio. Então, eu nem sabia, eles provavelmente nem poderiam imaginar que um dia eles seriam como aquela visão que estava diante deles. Ver Jesus é ser marcado para sempre. Então, eu acho que a nossa oração tem que ser essa, hoje e sempre, que nós venhamos vê-lo. Nós venhamos vê-lo. Então, a conclusão nos diz a doutrina de Deus, Filho, nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus, por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, gostando-lhe em adoração, ouvindo-lo, seguindo-lo em obediência, reverência e gratidão. Então eu fecho aqui com essa frase, dizendo lá para você, em Cristo vemos Deus face a face, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. A experiência cristã não começa quando sentimos algo, mas quando vemos algo, quando nós vemos a Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo te ilumine na sala de aula, que a glória de Deus ela seja revelada. O Deus Filho possa estar com você no momento que você ministra essa lição. E eu oro a Deus para que nós possamos nos encontrar em uma outra oportunidade. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Não deixe de compartilhar, de dar like, se inscrever no canal e baixar este slide aqui na descrição do vídeo para você fazer uso conforme a sua vontade. Abraço, meus irmãos. Até a próxima.